Fala aí, galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Gente, o Botafogo botafogou, o fogo apagou, o fogo do Botafogo só acendeu com o Flamengo, né? Queria bater nos jogadores, né? Foi aquela polêmica como vocês viram, né? Já com o Racing, ele apagou o fogo todinho. E a mídia, claro, detonou. A mídia detona e faz análise dura sobre a derrota do Botafogo contra o Racing. Um jogo complicado com erros que custaram caro e levantaram muitas dúvidas sobre o time. Bora descer a lenha no jogo de ontem do Botafogo. Isso mesmo, tudo que rolou em campo e entender o que deu errado. Soltando aí o play, mas antes, já vai aí se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e claro, deixando, galerinha, aquele like. Agora, fica comigo até o final porque tem muita resenha. 3-4-3, é um treinador que tem um estilo de jogo mais reativo, que busca mais o contra-ataque, ou seja, seria uma aposta em um técnico promissor que está se destacando, mas que não necessariamente se encaixa com o que o John Textor acredita. E ele recebeu, né, algumas negativas. É difícil negociar. Que perigosíssimo, Salas, posição legal do Martínez, dominou, sai do gol, o Tchouameni bate! Gol! Mas la forma de salir de esto es trabajando, ponerlo y que sigan acreditando en el ascenso, que sigan acreditando porque por perder los juegos no somos peores, por ganar los juegos no somos mejores. Entonces un jugador puede tener un juego que suena bien, un juego que suena mal y no por eso es el peor jugador del mundo. Entonces así tiene que acreditar. Eu acredito no meu time, acredito na minha equipe. Temos aí um jogo no domingo e depois temos 3, 4 dias para preparar bem a equipe para esse jogo, até porque nós queremos, o Botafogo quer ser campeão da Recopa e vamos fazer de tudo para que isso aconteça. Lógico que hoje, quando a gente analisa bem o jogo, eles tiveram bem mais chances também para poder marcar esse terceiro e aí não conseguiram marcar, então para mim ainda esse jogo ainda está aberto. Tá aí o professor Caçapa, o Alexander Barbosa, que realmente foi muito mal no jogo de ontem, os dois falando sobre a derrota botafoguense. E a gente vai para Buenos Aires com Felipe Mota e também Fernando Campos, o nosso querido Donan. A dupla está a postos. Bom dia, amigos. Bom dia, Abel. Bom dia aos companheiros no estúdio. Bom dia ao fã de esportes ligado na ESPN, no Disney Plus. Eu acho que existem derrotas e derrotas. Tem derrota que é simples de sintetizar e tem derrota que tem várias camadas. E essa do Botafogo me parece ser o caso de várias camadas. Porque não fosse aquilo que a gente bateu a tecla toda semana de uma certa desmobilização do Botafogo. Quando eu falo isso, como instituição. Porque é óbvio que os jogadores, como disse aí o Caçapa, o Botafogo quer ganhar. O jogador vai lá para tentar ganhar. Mas é inegável que esse desvio de rota parte dele, sem culpa do Botafogo, a saída do Arthur Jorge, esse desvio de rota faz com que algumas coisas se impregnem no ambiente de uma forma complicada. Então por que eu estou falando que tem várias camadas? Num cenário normal, Donan, a gente teria dito, olha, o Botafogo começou ok, tinha um jogo não controlado no sentido de posse de bola, mas não estava levando o maior dos sufocos. E aí tem um erro individual grave do Barbosa, aquele pênalti realmente infeliz que ele fez, e isso obviamente altera o jogo. Mas considerando o contexto do Botafogo, a análise não pode ser só essa, porque daí a gente pega quais os dois jogos importantes do ano até aqui. Flamengo na Supercopa, Racing na Recopa. E o Botafogo foi derrotado e podia ser mais os dois. Ontem, disparadamente, o melhor jogador do Botafogo foi o John, que pegou 3 bolas, pelo menos, de chances claras de gol. Eu queria te ouvir um pouco sobre o jogo, sobre esse momento e o que fazer pensando no futuro, Donan. Bom dia, Felipe. Bom dia aos companheiros que estão no estúdio lá, né? Mais o F360, o fã de esporte. Confesso que não fiquei surpreso com o resultado, com a atuação. A gente falou sobre isso durante toda a semana. Existia uma mobilização diferente e um time mais pronto.
e o melhor time venceu. O Racing hoje é uma equipe melhor que o Botafogo. E aqui não é uma análise técnica, não é uma análise de potencial no papel do que é o Botafogo e do que é o Racing. É uma análise de um time que está ajustado, que está organizado, que quer muito vencer essa Recopa. A gente viu como é que foi ontem a atmosfera do jogo. A torcida quer mais um título internacional. A gente está falando de um clube que ficou 36 anos sem vencer um título internacional. Voltou a vencer uma Sul-Americana. E quer continuar a vencer, quer continuar a levantar taça. Isso é importante. E a Recopa é vista como uma competição muito importante no futebol sul-americano. E o que a gente viu em campo foi justamente isso. Um Racing que tem a continuidade de um trabalho do Gustavo Costas, que conseguiu manter um elenco, perdeu praticamente ali o Quinteiro, entra o Vieto, e mostrou isso dentro de campo, principalmente no segundo tempo, né? E eu vou ter que utilizar uma palavra, o segundo tempo do Botafogo foi constrangedor. Constrangedor. Assim, do ponto de vista de desorganização, o Racing poderia ter goleado o Botafogo. O Racing ontem no segundo tempo poderia ter acabado já com a Recopa. Isso não aconteceu, né? Porque acabou perdendo algumas oportunidades, porque o John foi o jogador que sustentou um pouco mais o Botafogo e traz uma esperança para uma segunda partida. Agora, o cenário é muito complicado porque o Textor deu um recado, apesar do Caçapa falar que o Botafogo quer vencer, e eu acho que todo jogador do Botafogo que veste a camisa do Botafogo vai batalhar por isso, mas o recado institucional do dono é: o ano do Botafogo ele só interessa a partir do início de um campeonato brasileiro, a partir do início de uma fase de grupos de Libertadores. Só que esse atraso consciente no planejamento está gerando isso. O Botafogo abdicou de 3 taças nessa temporada, praticamente. E ontem a gente viu um time desorganizado, um time que ofensivamente não produziu, não levou perigo ao goleiro Arias e que, concordo com o Felipe, até o pênalti, que pra mim foi pênalti do Barbosa, e o Barbosa teve uma atuação terrível ontem, dentro de um time que não funcionou, até o pênalti o Botafogo, pelo menos, ele estava competindo e ele conseguia amarrar o Racing. Na marcação você via que era um time ali, tava de igual para igual, o Racing estava desconfortável no jogo. Só que depois do pênalti desmonta, o Botafogo depois vai tentar sair um pouco mais pro jogo e esse Racing é muito perigoso, porque ele é um time com caráter, ele é um time com energia, ele marca bem, ele consegue recuperar a bola e ele é muito perigoso em velocidade nas transições. E no segundo tempo foi um domínio completo da equipe do Gustavo Costas. Não fico surpreso, o Racing era favorito para esse confronto e hoje, no conjunto, Felipe, é um time mais ajustado, é um time que quer mais, né, essa Recopa, isso está muito claro dentro de campo. E sobre isso de querer mais, estava lendo aqui os jornais, Abel e companheiros, todo mundo tratando como vitória histórica, sabendo que tem um segundo jogo, mas assim, tudo no superlativo, nada assim, a Racing ganha do Botafogo, não, triunfaço, super vitória, espetáculo no cilindro, e é isso, a gente viu toda essa mobilização durante toda a semana, a gente tomava cuidado até, porque a gente sabe que a gente está aqui também para levar muita informação ao botafoguense, para não deixar isso contaminar a própria cobertura de, gente, é uma super final, é a Recopa. E parecer, não, veja bem, porque o Botafogo e tal, mas é o que o Donan falou, Abel, eu vou devolver, porque claramente a gente vai tabelar aqui, mas era palpável, essa questão da mobilização era muito fácil de ver, a diferença de foco, de ambiente, não só do cilindro, não estou falando do estádio, eu estou falando das atmosferas dos dois clubes entre Racing e Botafogo, Abel. Felipe e Donan, o Donan falou que é uma situação complicada para o Botafogo e, óbvio, todo mundo sabe a força do Racing como mandante, a atmosfera do cilindro, mas é bom lembrar e pontuar. O Racing joga muito bem fora de casa. Mostrou isso na Copa Sul-Americana, contra o Corinthians na Neoquímica. Mesmo quando perdeu o jogo para o Atlético Paranaense, jogou bem na Arena da Baixada e foi campeão num campo neutro. Bom, né, Bel? Então não é só ele cilindro, não. Concordam? Muito. 100%. O time do Racing é bom. A gente conversa aqui com jornalistas argentinos, com torcedores argentinos, né, Felipe? E todo mundo coloca o Racing, tem gente que coloca o Racing como o melhor time da Argentina no momento, tá? Sim. E é meio que unanimidade que tá no topo ali. E ontem não teve o Santiago Sousa, que é fundamental para esse time funcionar, né, fazendo a ligação defesa-meio-campo. E o Agustín Garcia Bastos, que é um outro zagueiro titular. Mesmo assim, tem jogadores muito interessantes. O Martirena, que é o ala pela direita, seria titular em alguns clubes do Brasil.
Mais uma vez, um grande jogo do Nardoni ontem, o camisa 5. Um jogador que até o Santos estava de olho, mas está muito valorizado, marca bem, se apresenta para jogar. Tem Luciano Vieto, tem o Maravilha Martínez marcando gol. Imagina o Salas no contra-ataque. O Salas ontem, camisa 7 do Racing, ele estava atormentando a defesa do Botafogo. Atormentando. Ele já tinha feito bons jogos contra o Corinthians também na Sul-Americana. Então, assim, óbvio que tem aqui o cilindro que pulsa, a torcida que traz uma atmosfera de pressão para o adversário, mas esse Racing fora de casa é bom time e costuma jogar bola. Não é um time que fica esperando só o adversário, né, Felipe? Não, sem dúvida. E, Abel, você trouxe um ponto muito importante, porque o Racing não é um time só reativo, longe disso. Ele sabe jogar, mas ele, eu diria que é até melhor quando tem essa... Basta ver o jogo com o Botafogo ontem. No 0-0 estava difícil. Não significa que eles não conseguiriam achar o gol, eles são calmos. E tem uma coisa que eu acho que é fundamental, eu acredito muito nisso no esporte, que é o que disse o Abel. O Abel citou a Arena da Baixada, citou a Neoquímica Arena. E a gente está falando de um time que perdeu 2 peças da final passada para esse ano. Quando um time começa a ganhar casca, começa a ganhar uma alma, isso cria uma inércia, isso vai levando. Por isso que eu lamento o que está acontecendo com o Botafogo. Aquele impacto do Botafogo dominante, aos poucos está se dissipando e, repito, isso que está acontecendo agora não significa que em dezembro vai estar assim. O Botafogo tem todas as condições de se recuperar e se recuperar, inclusive, para a volta com o Racing. Mas é inegável que aquele punch de campeão, de todo mundo olhar, o pessoal já está olhando, opa, dá para machucar, dá para tirar uma casquinha, é o que o Racing pensa. Já o Racing não. Ele tem toda essa força motriz, Abel, dos episódios que você citou. Um time que ganha casca fica grande. E só um instante para completar isso que eu acho importante que o Felipe está falando. Ontem o Zuculini, que foi titular, né? A previsão era o Almendra jogando junto com o Nardoni, mas o Zuculini, ex-River Plate, jogou e fez uma grande partida também. Jogador muito importante no meio campo. Ele falava após o jogo sobre mentalidade vencedora. O time do Racing corre muito pelo Gustavo Costas e é um time maduro. Ele é um time que sabe jogar com a posse de bola, ele é um time perigoso no contra-ataque. E esse grupo de jogadores tem uma sinergia com a torcida, com o momento do clube, com o Diego Milito como presidente, de que é importante seguir vencendo, é importante seguir levantando taça. Ainda mais uma Recopa contra o campeão da Libertadores. É um título internacional para o Racing, então valoriza muito isso. Então acho que é um time mentalmente que está muito forte. E a gente via isso no Botafogo na última temporada, né? Mas a realidade do Botafogo é diferente. Ninguém aqui está falando que o ano do Botafogo já está decretado que vai ser um desastre, uma decepção. Não. Eu até acho que o Botafogo vai se fortalecer muito para o segundo semestre. Mas o retrato de agora é um retrato de um clube que acabou deixando de lado, né? Esses primeiros objetivos aí da temporada. Abel. Professor Celso. O Racing hoje tem tudo que o Botafogo não tem. Aquele Botafogo campeoníssimo, a gente tem que dizer com todas as letras, aquele acabou. Precisa ser colocado um outro no lugar, não tem o técnico, não tem os reforços, a altura. A altura eu acho que seria pedir demais, né? Você pedir alguém à altura do Almada, não vai chegar, do Luiz Henrique, não vai chegar. Mas pelo menos minimamente para essa disputa. Para essa disputa, o Racing tem tudo que o Botafogo não tem. É um time bem treinado, já falei várias vezes aqui, o Abel brinca comigo, não é um time perfeito, mas nem precisa ser um time perfeito para se impor como se impôs ontem. Se não é o John, seriam 3, de 3 para cima, a tarefa seria até mais difícil. Acho difícil que o Botafogo consiga uma mobilização em 7 dias, que ele não está conseguindo até agora. Essa questão do técnico... Que tipo de mobilização? Em função dessa disputa. A mobilização que o Racing teve, por exemplo. Uma mobilização de última hora, um vamos lá, não está com cara disso. Futebol... Pelo menos 2 para levar o jogo para decisão por pênaltis. E assim o Botafogo se complica em mais uma decisão. O início de temporada aí com derrota para o Flamengo na Supercopa. Um campeonato carioca onde o Botafogo pode ficar fora da próxima fase. O que, convenhamos, não seria novidade, porque tem sido assim nos 2 anos anteriores. E um Botafogo que agora sofre esse revés também no primeiro jogo contra o Racing. A estreia do Caçapa comandando o time principal, né? Ele já estreou como treinador do Botafogo aí, o interino, mas o Caçapa jogou com um time alternativo pelo Campeonato Carioca para poder estar com o time principal, embora ainda tivesse alguns desfalques, com o time principal para essa partida contra o Racing. E o Botafogo aí nesse começo de ano está bem complicado, hein? Ainda sem um treinador propriamente definido, com alguns desfalques, jogadores importantes que foram embora e um discurso do seu dono, né? Do John Textor, de que essa etapa
da temporada. Não importa muito, ele quer sorrir no final, mas por enquanto está sendo só tristeza. Pedro Ivo Almeida, Paulo Calçade, Jean Oddi e Vitor Birner para bater um papo com a gente, para bater um papo aí com você também, fã de esportes, nessa próxima 1h30 de linha de passe, que ainda vai falar sobre a vitória do Palmeiras, que está vivo no Campeonato Paulista. Pedro Ivo, tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, William. Boa noite, um abraço a você, Jean, Birner, Calçade na transmissão com a gente, fã de esporte que segue nos acompanhando. É uma vitória, não dá para dizer que inesperada ou imprevisível, uma vitória... A ser a favorito. De quem o Racing cuidou mais, mais, uma vitória de quem se interessou mais. A gente só pode falar do jogo de ida, mas por enquanto até aqui, por essa Recopa. A gente pode falar que o Racing tem um trabalho mais estabelecido, seu treinador é o mesmo que venceu a Sul-Americana, que o Racing quer muito essa Recopa, que o Racing não está mirando março até dezembro, como o Textor bate muito na tecla, e de um Botafogo que acaba encontrando dentro de campo aquilo que o discurso fora de campo vem trazendo. Certo ou errado, cabe debate. Se a prioridade é ter um projeto de março a dezembro, a gente pode debater. Mas fato é que o Botafogo hoje não foi nem sombra daquilo que a gente viu em 30 de novembro no Monumental, ali perto, em Buenos Aires. Não esteve bem, aí pode entrar dentro do jogo em si, não esteve bem dentro do ponto de vista técnico, do ponto de vista tático, porque escolheu. Se defendeu, parecia competir, mas quando tinha a bola não era nem sombra, porque não era o time que sabia o que fazer com a bola. A gente vai ver se a finalização agora de Savarino, dos poucos momentos que se teve ali no primeiro tempo, é um Botafogo que aproximava muito pouco, jogava muito pouco, competia enquanto o jogo era físico, até os 26, 30 minutos ali que demorou para bater o pênalti. Quando o jogo foi físico, competiu, segurou. Parecia que poderia trazer um empate para o Rio. Mas o pênalti muda, claro, a história do jogo. O pênalti é até bobo ali da Alexandre Barbosa, a gente está vendo agora na imagem. E reflexo do Botafogo que mais do que não dando tanta importância para esse início de ano, me parece muito pilhado nesse início de ano, porque os jogos mais chaves assim acaba tendo situações novamente com o Alexandre Barbosa. Então o Racing se importou, o Racing procurou, o Racing tem um trabalho, sabe mais o que quer, porque o Botafogo nesse momento acabou vencendo. Agora, quando o Botafogo tentou jogar, não sabia exatamente o que fazer, de ter gente por perto, de construir, no segundo tempo também não. Então acho que a gente pode se debruçar sobre o que o Botafogo não quer, mas sobre o que foi o jogo em si também, para não ficar só nesse discurso do texto. Sim, sem dúvida. E aí, né, Calçade, que estava na transmissão, no momento do segundo tempo, quando parecia que o Botafogo começava a tentar exercer um domínio territorial ali, para a gente falar, porque também não estava agressivo nem nada, né? Era só um domínio territorial. Aí toma o segundo gol e a partir daí, Calçade, o Botafogo tem que agradecer a Deus que ficou só no segundo, porque o que o Racing criou de oportunidade, a gente vai ver uma série delas aí, hein, Calçade, tudo bem? Olá, boa noite. Com 2-0 já está difícil o jogo da volta, mas é possível. Com 3 ia ficar muito complicado, até porque hoje você não encontra essas alternativas no Botafogo. O Botafogo mudou muito sua característica, perdeu muitos jogadores, a gente está falando de titulares, né, Luiz Henrique e o Almada. Que configuravam a equipe, porque sem os dois você mexe no Savarino também, tem que ir você mexe tudo. E aí o Igor Jesus, mexe nas interações. O Igor Jesus, que era o cara, você fala assim, onde é que ele está? Por quê? Porque o abastecimento não está funcionando. Acabou. Aí você pega o centroavante, ou ele pega, sai driblando todo mundo, você não vai encontrar. Então, assim, mexe muito no Botafogo. E o Racing teve, hoje ele não tinha 2 zagueiros, Sousa e o Basso, mas a solução que encontrada com o Colombo e o Queiroz de jogadores que lá estavam, não é que caras que ninguém... Esses caras faziam parte do grupo. O Vieto já estava na temporada passada, mas não era titular, tinha jogado muito pouco, mas o Vieto é um cara do elenco, então, sim, e saiu contundido, e chegou o Zaratio, aí sim uma novidade. Mas é uma estrutura que está sabendo o que está fazendo. O Botafogo é uma estrutura que está buscando um novo sentido. Aí vem isso que citou o Pedro, no meu entendimento. Um Botafogo mais feroz esse ano. Por quê? Primeiro que você tem que defender um título brasileiro. Você é o campeão brasileiro. Você é o campeão da América do Sul. O Brasil e o torcedor do Bota, principalmente, tem uma expectativa em cima de você, jogador, e em cima do clube. E eles perceberam que cadê os caras que faziam a diferença? Não estão aí. Então é o seguinte, tenho que compensar na vontade. O ponto positivo não é que é um time sem desejo, sem vontade, mas tiraram a capacidade dele de jogar. E passaram de uma forma subliminar que o ano começa em março, abril. Cara, desculpa, não é assim.
Não é assim. O Alexander Barbosa está falando agora na saída de campo, vamos com ele. Buenas noches, Alexander Barbosa, jugador de Botafogo. Alex, bueno, me imagino, este equipo no mostró la reacción hoy que mostró en aquella final. ¿Es un resultado como para la vuelta este? Sí, la realidad que no hicimos nuestro mejor partido, no mostramos nuestra mejor versión. Lamentablemente, también sabemos que quedan 95, 96 minutos de juego en casa con nuestra gente y eso tiene que ser una herramienta para darnos coraje y para ir a buscar el resultado, que la realidad es que está abierto, va a ser un partido abierto, ellos juegan bien, nosotros también, entonces en casa vamos a tratar de que las cosas sean diferentes. Muchas gracias. O ano dele não tá legal, né? E a noite dele também, pênalti ali, infantil, tem participação dele, erro no segundo gol também, quase que sai um terceiro gol do Racing também em cima do Alexander Barbosa, que perdeu ali na velocidade. A gente pode falar também individualmente de algumas peças também, mas antes vamos com o Fernando Campos, nosso queridíssimo Donan, que está lá em Avedianeda, está lá no El Cilindro, e vai trazer um pouco desse clima, o que foi esse jogo aí, na ótica de quem estava ali no estádio, de quem acompanhou em loco aí essa derrota do Botafogo por 2-0. O Calçade falava aqui sobre um time que, claro, quer jogar, mas um time que tem uma carga de tensão também, porque está defendendo títulos importantes e tudo. Mas, acima de tudo, também, né, Donan? É um time que tem um treinador que ainda é interino e que chegou outro dia. Quer dizer, está falando aqui, é o primeiro jogo do Caçapa com a equipe principal do Botafogo mesmo, e já um jogo desse tamanho, né? Aí tem a história do planejamento, Donan. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo, William. Muito boa noite para você, para todo mundo que está na mesa aí do Linha de Passe, Fã de Esporte. A gente tá aqui na cobertura, né, desde terça-feira, e a gente apontava para um favoritismo do Racing nesse confronto. É raro isso acontecer, mas no momento, o melhor time venceu. E o melhor time, não só numa análise no papel, mas por uma engrenagem que é organizada, porque você tem a continuidade do trabalho do Gustavo Costas, de uma equipe que já se provou muito forte na última temporada, né, deixando pelo caminho brasileiros e se tornando campeã da Sul-Americana, né, Atlético Paranaense, o Cruzeiro na final, o Corinthians numa semifinal. Isso tudo foi confirmado hoje, dentro de campo, com o segundo tempo, né, com um domínio absoluto. Poderia ter saído, né, daqui com uma vantagem ainda maior para levar para o Rio de Janeiro. E do outro lado, um Botafogo que você tem um posicionamento institucional muito nítido que o Textor coloca como uma prioridade somente, né, brasileiro, Libertadores, Super Mundial. Os primeiros 3, 4 meses do ano, ele acabou esvaziando nessa prioridade do Botafogo. E hoje venceu quem quis mais. Esse jogo e o próximo jogo, né, da semana que vem, para tentar confirmar um título do Racing, é a prioridade desse primeiro semestre do clube. O clube se via muito mobilizado, focado e motivado para carimbar a faixa do campeão da Libertadores e para se tornar o campeão da Recopa Sul-Americana nessa temporada. Isso tudo a gente viu no campo. Um time que quis mais, um time mais organizado, um clube que ficou mais focado para buscar esse resultado contra um Botafogo que vive uma reconstrução, assim. Eu estou muito na linha do que vocês falaram aí. É um Botafogo que tem um elenco hoje muito inferior. Não estou falando nem sobre perdas que são difíceis de se repor. Luiz Henrique e Thiago Almada são jogadores acima do nível, são jogadores de nível de futebol europeu, jogadores de seleção. É difícil você contratar alguém do mesmo nível. Mas você olha para o banco, o Caçapa que acabou de chegar tem poucas opções para tentar modificar um cenário, né? O Botafogo até no primeiro tempo, na minha visão, até a expulsão, ele equilibrava muito o jogo na base do lado físico, a estratégia com 3... Arthur Jorge à época e ainda saiu com 2-0 no primeiro tempo para cima do Atlético Mineiro. Oi? Era só não bagunçar. Era só não bagunçar, né? Hoje o Botafogo, ele sequer consegue fazer isso com 11. Então, por exemplo... Que, no caso, Almada e Luiz Henrique, e o Savarino, são os 3 jogadores que faziam a proteção junto com a dupla de volantes ao quarteto que jogava mais recuado e eram os principais jogadores de construção. Luiz Henrique com muita técnica e força pelo lado direito, o Savarino com bastante movimentação, indo por dentro, abrindo para a esquerda, o Thiago Almada melhorando a saída de bola, chegando para definir jogadas.
2 desses jogadores não estão mais. E os jogadores que estão no lugar deles não decidem. Exatamente. Então você não tem a parte tática, você não tem os resultados, você não tem a confiança, você não tem as soluções para as coisas que vão acontecendo no jogo e você não tem a técnica para ganhar um jogo de uma equipe que é muito bem treinada. Que pode jogar com a bola um pouco, se quiser jogar no contra-ataque, consegue jogar também. Tem a transição bem rápida, teve chance no contra-ataque. Quiser baixar a linha de 5, como fez algumas vezes, baixa. Se quer jogar em 3-4-3, 3-4-1-2, quando precisar, baixa. Que está organizadinha. Que está muito longe de ser tecnicamente uma maravilha. Porque se você vai no Racing, vou buscar jogadores do Racing e vou mudar o meu time no Brasil. Não, você não vai achar esses jogadores. Sim. Você vai achar jogadores que completam bem elenco, jogadores que podem ser úteis, mas você não vai achar craques, jogadores do nível dos atletas que eu citei no Botafogo. E talvez nem alguém do nível do Savarino. Tá? Para citar um jogador do Botafogo que vai muito bem desde a época do Atlético Mineiro, quando jogava mais pelo lado, inclusive no Atlético. Então, o que o Botafogo vive hoje é a coisa mais natural do mundo, quase como se fosse planejada. Não tem nada que está acontecendo hoje que não passou pela cabeça de quem manda. Pelo discurso do Botafogo. Textor, é exatamente isso. Agora, a minha questão é saber por que o John Textor faz isso. Porque eu tenho algumas ideias. Ele pode estar fazendo isso porque ano passado o Botafogo fechou com prejuízo, é uma SAF, e ele acha que não vale gastar ainda, porque no final das contas o Brasileiro e a Libertadores e o Mundial de Clubes são os torneios onde ele precisa ter a equipe mais forte, ele pode estar economizando. Sim. Literalmente isso. Mas só com o treinador? Não, com o treinador... inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. Mais tarde vamos estar voltando aqui com o vídeo do nosso Mengão, que sim, é o melhor que há no futebol brasileiro. Deixando, gente, os créditos para Opina Porco, para F90, né, da ESPN Brasil e Linha de Passe. Até o próximo vídeo.